Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição aqui do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Aqui você já sabe, todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente, de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. E hoje tenho a honra de poder receber e ter a oportunidade de imortalizar a história de um jovem sonhador que tem o futebol no seu sangue em diferentes vertentes. Falo dele, o empresário Guilherme Goulart, que me dá a honra da sua presença aqui no podcast Eternizador de Histórias. Guilherme, primeiramente, seja muito bem-vindo. É uma honra do tamanho do mundo poder te receber. Obrigado por ter aceitado o convite. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço a participação, espero bater um papo muito interessante com você aí, Tamo contar junto. Um pouco da minha história, né? É exatamente pouca que eu idade, sei que é mas- grande. Guilherme, para começar nosso bate-papo, e antes da gente poder entrar em questões ligadas à sua vida, você é muito mais novo do que eu, obviamente, e no meu período de infância, mesmo muito pequeno, eu já era um menino muito ligado ao que passava nos veículos de comunicação. Então, o meu período de infância, o início da minha infância, coincidiu ali no início dos anos 2000. 2001, 2, 3, 4, 5, enfim. E pelo fato de eu ser muito ligado e vidrado nos veículos de comunicação, eu me lembro que eu não via nos veículos de comunicação nessa época o assunto saúde mental ser debatido. Eu até falo que parece que teve que vir o advento nefasto da pandemia para fazer com que toda a sociedade, no cômputo geral, pudesse se alertar enquanto aos cuidados com a saúde mental, aos cuidados com a nossa mente. E principalmente nos períodos mais agudos da pandemia, ali início de 2020, 2021 também, esse assunto ganhou o mundo, ficou em voga, e só a gente vê hoje em dia a abrangência e o peso que os psicólogos, médicos, psiquiatras vêm possuindo nos tempos atuais. E hoje em dia, puxa na sua cabeça aí, em conversas com amigos, familiares, colegas de trabalho, enfim, se tornou muito recorrente a seguinte pergunta: como é que você tá? Como é que tá a sua cabeça? Como é que tá a sua mente? Feito esse extenso preâmbulo, como é que você tá? Como é que tá a sua cabeça? Como é que tá a sua vida? Como é que foi o ano de 2024? E como é que tem sido já este ano de 2025? Com certeza, como você falou aí, é algo que deve se preocupar, né? Deve Sim. se cuidar, principalmente por causa da pandemia. Mas eu tô bem, eu tô feliz, eu sou feliz. Já passei por momentos difíceis também em 2023, quando eu tive a notícia e presenciei também a morte do meu primo, né? Foi muito Sim. triste pra mim, pra minha família. Mas 2024 foi muito bom. Sim. E 2025 também eu tenho muitos projetos aí. Que legal, que legal. Só coisas boas para serem Só coisas contadas. boas e sonhos, né, a serem realizados, com certeza. Amém. Isso com certeza serão realizados. Como é que era o Guilherme Goulart nos tempos de Colégio Lourdinas e Nossa. Colégio Imaculado? Sempre gostei de praticar esporte. Na escola, assim, eu sempre fui um aluno, como eu te falei, pra passar, estudar pra passar. Cheguei a tomar recuperação mais quando foi afunilando ali, Sim. né, as matérias. E sempre tive um sonho de ser jogador de futebol, desde cedo, desde novo. Fazia futsal no colégio com o meu tio Hugo. Mandar um abraço pra ele aí, com certeza vai estar assistindo. 100%. Fui um aluno, nunca fui bagunceiro de fazer bagunça, mas sempre fui brincalhão quando deveria ser, com meus amigos ali, mas eu sabia sempre separar as coisas. E sobre o tempo de escola, é verdade que, como você mesmo disse, desde os tempos de escola, desde os primórdios da sua vida, você tinha um sonho de ser jogador de futebol. Mas eu costumo falar também, Guilherme, que o tempo de escola, ele é um dos mais nostálgicos da vida de qualquer ser humano. Uhum. Pelo simples fato de que, no tempo de escola, nós não tínhamos e não tivemos as responsabilidades da chamada vida adulta. A nossa vida era muito mais tranquila do que é nos tempos atuais. Só se preocupava em estudar e Exatamente. jogar videogame, fazer qualquer coisa. Quando o caboclo gostava de estudar, ele se preocupava em estudar. Mas brincadeiras à parte, é um tempo muito gostoso, muito nostálgico, como eu disse, porque eram só coisas boas, só coisas positivas. Claro que existem exceções, mas normalmente o período de escola de qualquer ser humano foi um tempo onde ele não tinha responsabilidade da vida adulta. Exatamente. Feita essa pequena introdução, qual que é a grande lembrança que você tem do Colégio Lourdinas ou do Colégio Imaculada? Aquele tipo de lembrança que quando você passa em frente à Imaculada ou quando você está na ilha, passa em frente ao Colégio Lourdinas, vem na sua cabeça na hora.
Eu só lembro brincadeira. Só Correria pra lá zoeira. e pra cá. No Colégio Lourdinas mesmo tinha aquele hotelzinho, né? Sim, Que de vez em quando reunia todo mundo, levava amigos no final de semana. sim. Então tem muita lembrança, até lembrança marcada na cabeça, que eu já tomei um Ê, ponto, rapaz, aí é que eu já bagunceiro, tomei né? uma dentada na cabeça num desses hotelzinhos assim à noite. O pessoal dormia, fazia zoeira à parte. Nossa, mas era bom demais. Que legal, cara, que legal. Histórias para serem contadas para seus filhos Com futuramente, certeza. porque a gente sabe que o tempo de escola ele é muito marcante. Você disse anteriormente que você sempre teve o sonho de ser jogador de futebol. Uhum. Por quê? E quando você começou a seguir esse sonho na sua vida? Então, eu comecei a praticar futebol no Lourdinas, né? Quando eu tinha 5 anos, como eu já disse com o meu professor Hugo. E eu acho que a gente nasce, quando o cara é jogador de futebol, ele nasce com um dom, né? Com E ele certeza. vai sendo aperfeiçoado. Eu nasci com um dom, não a ponto de se tornar um jogador, senão eu teria sido, com certeza, eu tenho essa consciência. Mas eu comecei com 5 anos no futsal e eu fui me destacando entre os demais ali. Foi dando os 9 anos, 10, eu comecei a treinar no Cop Valley, professor Helder, professor Charles também, até os 12. E aí eu comecei a me destacar mais e mais, fui artilheiro de algumas competições aqui em Legal. Valadares quando eu era mais novo, né? E aí eu comecei em busca, né, de como que eu faço pra virar jogador? Porque já tinha alguns amigos que tinham ido fazer teste, eu nem Sim. sabia como que era, então, tipo assim, ninguém também da minha família tinha essa consciência de, não, eu tenho um contato aqui, eu vou te levar pra fazer um Sim. teste no Atlético, no América, então, até então eu não tinha esse contato, eu só tinha o meu dom de jogar futebol ali e um sonho, né? Sim. Então era mais ou menos isso, depois foi, mais pra frente, foi dando certo também, como eu vou contar futuramente sobre o Cruzeiro, quando eu fui pro BH, Nova Lima também, que eu joguei lá. E como você mesmo disse, desde pequeno todo mundo que estava à sua volta já sabia, via que você tinha um dom de jogar bola, Uhum. que tinha qualidade para poder ter um futuro nessa carreira tão sonhada por milhares de jovens aqui no Brasil. Mas como você mesmo disse, o caminho ele é meio tortuoso no sentido de muitos desafios, muitas dificuldades, mas me parece, e você pode me corrigir se eu estiver errado, obviamente, fique à vontade, que teve um certo momento que você viu que teria futuro, que foi justamente no período que você mesmo acabou de relatar, que você chegou a treinar no Cruzeiro. Sim. Como é que foi essa passagem? Então, eu já estava no campo, né? Mais ou menos uns 5 anos treinando no campo. Sim, E em 2014, eu também treinava no Philadelphia, no Society, e treinava uma parte também no campo com o Cop Valley. E o Philadelphia, uma vez, em 2014, foi fazer um amistoso contra o Cruzeiro na Toca. Onde lá eu tive um amigo meu, Thiago, mandar um abraço pra ele aí, que ele vai estar assistindo com certeza, um dos meus melhores amigos até hoje. sim. Ele foi convidado para ser parte do time. Ele fez um jogo e já foi chamado para a equipe do Cruzeiro. Isso com 12 anos. Aí, tipo, a galera toda, nossa, tal, o Thiago foi jogar no Cruzeiro, então todo mundo ficou nessa Claro, expectativa. A gente é do interior, não entende, como eu te falei, não tem uma pessoa lá para dar uma instrução. Você vai fazer um teste, vou te levar para lá. Então, eu acho que ali começou mais o interesse de, tenho uma pessoa próxima a mim, teve essa oportunidade, por que não Exato. tentar, né? Por que não tentar seguir esse sonho? Sim. E no ano seguinte, 2015, treinando muito, a partir do momento que eu decidi que eu ia fazer um teste no Cruzeiro, que era o time do meu coração, eu torcia, então, tipo assim, imagina pra uma criança de 13 anos, chegar em Belo Horizonte, muita gente, tipo, perdidaço, assim. Imagina se esse sonho fosse frustrado. Por isso que hoje muita gente desiste. Sim. Você recebe um não de um time do seu coração. Você começa a pegar raiva, assim, então é bem complicado. Então eu treinei muito aqui em Valadares, fui pra lá. Então estudava ainda, tive que matar a aula, adiar provas para poder ir lá viajar, fazer o teste. E a sorte também que eu tive que minha irmã ela morava em Belo Horizonte, porque ela fazia faculdade na época. E eu fiquei uma semana de teste, 2 dias de peneira, assim, para dar um raciocínio melhor, só com a galera que tava fazendo o teste. Aí ele separava alguns que se destacavam e levava para treinar junto com o time mesmo. Aí eu treinei a primeira semana bem, aí deu as férias de julho, aí voltando das férias eles pediram para voltar. Geralmente quando o cara não tem uma qualidade assim, na primeira semana, assim, não precisa voltar, Obrigado. final do ano eu te ligo. Essa ligação nunca chega. Nunca chega. Aí eu voltei, aí eu treinei a semana toda bem, isso que eu me recordo, né? Aí no sábado teve amistoso, eu entrei, joguei bem também com o time. Aí ele falou, você tem lugar pra morar aqui?
Porque na época tinha aquela época da Lei Pelé, né? Sim. Eu acho que até hoje tem. Eu acho que com 13 anos o adolescente, pré-adolescente, né? Não pode Sim. morar em alojamento. Sim. Então, tinha essa burocracia que hoje até hoje tem, porque você não pode botar uma criança pra morar dentro do alojamento e tal. Falou, não, tem minha irmã aqui e eu posso morar com ela, já tá conversado com a minha mãe, caso eu passe no teste, eu posso morar. Então, falou, então tá bom, você foi aprovado no teste, Uau. você pode vir treinar segunda-feira. Aí começou todos aqueles trâmites, né, de documentação e tal, pra... Sei lá, eu nem lembro, minha mãe que resolvia isso. Só sei que no dia a gente foi sair pra comemorar lá em Belo Horizonte, no restaurante, eu, minha irmã, minha avó, meu padrasto também, que sempre me apoiou. E dali pra ali foi só carreira à frente. Comecei a morar com a minha irmã sozinho, Sim. pegava ônibus, 45 minutos, Nossa. 1 hora pra chegar na Vida de toca pra capital, treinar, é. Aí você imagina, de 13 anos, sozinho, perdidaço, morava no interior, nunca tinha entrado num ônibus. Sim. Comecei a aprender muita coisa e também comecei a pegar responsabilidade muito cedo. E ter maldade nas coisas também, Sim. que hoje o mundo é muito perigoso. Tem história demais naquele Belo Horizonte. Foi uma experiência de vida e eu não arrependo em momento nenhum. Mesmo eu tenha desistido agora, foi tudo serviu de aprendizado pra mim. E pegando um gancho no que você acabou de relatar, e até voltando algumas casas da nossa conversa, porque você disse, né, sempre foi um torcedor fanático do Cruzeiro, e um dia você realizou o sonho de poder ser aprovado no teste no clube do seu coração. Como é que foi o momento quando o integrante lá da base do Cruzeiro falou que você tinha sido aprovado e poderia ir treinar na Toca da Raposa 1? Como é que foi a sensação? Foi a melhor sensação que eu tive na vida. Sorriso de até a orelha, de orelha a orelha. Nossa, fiquei feliz demais. Melhor sensação, uma das melhores sensações da minha vida foi ter sido aprovado no Cruzeiro. E a mais triste foi ter sido mandado embora. O antagonismo. Mas, se atentando à parte boa, como é que é a realidade de um jovem garoto nas categorias de base de um dos maiores clubes do futebol brasileiro? Olha, é complicado, porque você vive num mundo também de incertezas, e o mundo de futebol hoje, pra quem conhece, sabe que não é nada certo, vamos dizer assim. Tem muita pilantragem envolvida, malandragem. Você tem que aprender a ser esperto também, não confiar em muita gente. Não são todos que vão ser seus amigos ali no momento, mesmo sendo de sua equipe. Então é bem complicado, você tem que ter maldade demais. E respeitar o processo também. Acho que depois de ter vivido tudo isso, eu acho que eu aprendi que tudo tem um início, meio e fim. E hoje tudo eu acredito que seja por um propósito de Deus na minha vida. Porque eu não se tornei jogador de futebol, mas hoje eu vivo do futebol, né? Hoje eu vendo camisa de time aqui, como vocês podem ver. E eu tenho bastante projetos também para minha loja, para o futuro. Projetos grandes também para esse ano. Com dando certeza. Um spoiler aqui. Ó, novidade. Não te contei ainda, mas daqui uns próximos meses vocês vão ver. Vai ter uma parada massa aqui. Quando acabar a entrevista ele vai me falar. Brincadeira. E Guilherme, em relação à sua vivência e a tudo que você passou na popularmente conhecida também como Toquinha, né? Toca da Raposa, Toca da Raposa 1. Como é que era o convívio com outros colegas de trabalho? Porque é muito interessante, e eu pensando aqui comigo, poxa, ali garotos muito jovens e com um sonho. E todo mundo lá tinha o mesmo sonho. E como você mesmo disse, você não se arrepende de ter passado por todo esse processo, porque dentro da Toca da Raposa 1, dentro do mundo do futebol como um todo, você teve experiências que você vai carregar consigo para a vida toda. Foram quantos anos na Toca da Raposa? Eu fiquei lá 1 ano. 1 ano certinho. Nesse 1 ano na Toca da Raposa, qual foi o maior aprendizado que você teve e levará para a sua vida até o seu último dia neste plano? Eu acho que é questão de disciplina também, de escutar os treinadores, questão de ter responsabilidade, você ter maturidade muito cedo, porque você vive num espaço que muita gente quer te derrubar, vamos dizer assim. E a taxa de pessoas que vão conseguir dar certo são muito baixas. Mesmo você estando em uma categoria de base, hoje é muito difícil se tornar profissional. Então, acho que a questão de maturidade foi primordial, assim, pro meu crescimento, assim, até o dia de hoje. Agora é a parte boa no sentido de histórias. E aqui é lugar justamente para poder ouvir histórias de pessoas que acabam me dando a honra de tê-las aqui comigo para poder falar sobre vários momentos importantes dentro da sua vida. E hoje você está aqui justamente para isso.
E assim, o futebol ele chama a atenção, principalmente de nós homens, porque é a modalidade esportiva mais, que chama mais atenção de todo o público masculino, não só do Brasil, mas acho que de todo mundo. É claro que existem exceções, obviamente, Venezuela, Estados Unidos, que a gente sabe que o futebol não é o esporte mãe dessas nações, mas enfim, somos brasileiros apaixonados por futebol e você conseguiu realizar um sonho que um dia já foi o meu sonho, um dia já foi o sonho do meu melhor amigo e de outros conhecidos também. Como é que são e como é que foram as suas histórias dentro da Toca da Raposa 1? Pode ficar à vontade, de um dia marcante, de um dia engraçado, de um dia triste, enfim, fique à vontade. Olha, Pode é falar até à difícil vontade. lembrar, porque já fazem 10 anos, mas um dia feliz, porque lá, na verdade, eram duas equipes, né, Sim, no Cruzeiro. Então era bastante menino, era tipo um elenco, tinha, botar aí 40 meninos jogando. Então era dois times. Então muitas vezes você não era relacionado pro jogo. sim. E muitas vezes também a equipe sub-13, que era na época que eu jogava competição sub-14. Então Sim. eram duas equipes, time A e B. Geralmente quem tinha um porte físico mais forte, da idade, ele Sim. jogava com o pessoal mais velho. E a equipe B na que eu jogava, que era no sub-14, uma categoria a mais, o time ele foi eliminado na semifinal. Quartas de finais, na verdade. Mas podia se inscrever na 14. Então todo mundo estava inscrito na 13, quer dizer. Aí, tipo, a gente chegou na final com o 13 e eu não tinha jogado no 13 ainda. Então, ia ser relacionado pro jogo só os melhores, assim, Exato. ia fazer uma limpa ali. E todo mundo queria jogar, que era contra a América, a final do Sim. Campeonato IMF, né, que é o Mineiro Sub-13 lá. Sim. Aí, fazendo a lista de chamada, era numa sexta-feira, tava caindo um trovão, até acabou o treino mais cedo, o pessoal sentou na rodinha, assim, no meio do campo. Aí o treinador passa a lista, que todo time sentado, todo mundo agoniado. Exato. E, tipo assim, na transição do 13 pro 14, começa a poder Sim. morar. Então, vem muito jogador de empresário. Então, a gente sabia que ia ter uma limpa, porque até então a gente estava sendo monitorado também Sim. pelos outros supervisores, treinadores de cima. E aí, eu acho que o momento feliz foi que no último nome do relacionado foi meu nome. Que legal. Eu saí cara. correndo, todo mundo só correndo, comemorando e tal, a galera lá triste também, mas foi uma Faz experiência que eu lembro. Foi uma experiência que eu lembro que eu fiquei muito feliz. Qual que é o principal, na sua época, não sei se continua nos tempos atuais, mas qual que era o principal torneio de base? Na minha época era a IMF, né? Sim. Porque a idade era muito nova. Não tinha um campeonato mineiro que sub-15 e 17 que hoje tem, que você roda, vai lá pra Uberlândia jogar e tal. Era um torneio mais na região de BH, Sim. a federação da IMF. Então jogava o Atlético, o América. E como é que, eu tenho um sonho por Cruzeiro, pelo fato do Cruzeiro ser a minha vida, eu fico imaginando eu jogando pelo clube do meu coração um clássico. E você teve essa oportunidade de jogar um clássico defendendo as cores do seu clube de coração. Se tiver perdido, não fala que você perdeu. Só que você ganhou, por favor. Mas como é que é essa sensação? Porque tem a questão profissional de você estar ali seguindo o seu sonho. Mas eu imagino que internamente, poxa, você cruzeirense, fanático, tá Quer ali fazer de na tudo. base, jogando contra o seu maior rival na base. Como é que foi essa sensação? Foi bom demais, porque na época também eu era muito novo, né? Então eu não tinha essa sabedoria, Sim. assim, de nossa, tem que dar vida e tal, mas a minha importância ali era jogar bola, ser feliz e aproveitar cada momento, a Sim. experiência que tinha. E tinha muita pressão também aqui em Imagino. Valadares, porque quando vinha aqui, então perguntava, aí, como é que tá lá e tal. Claro. Então você cria um status, assim, Sim. de jogador de futebol e tal. Aí a pessoa fica perguntando muitas coisas, querendo saber demais. Sim. Mas não é bom demais jogar. Eu consegui entrar, eu fui o primeiro a ser substituído, né? Eu entrei no intervalo. Sim. E só que aí a gente perdeu. Ah, De 1-0 lá, um gol chorado. Típico de final, né? exatamente. E Mas a experiência é boa demais. foi na Toca da nossa. Raposa ou foi Não, lá na... foi numa arena lá que chama Gregorão. Ah, sim. É uma arena bem top, o tapetinho, o banco de reserva também todo acolchoado. Sim. Nossa, top demais. Um estádio muito top. Sobre o período que você esteve na Toca da Raposa e esteve inserido no futebol, teve algum colega, alguém que você jogou que acabou indo, foi e se tornou um atleta profissional? É como eu te disse, né? A taxa de quem vinga no futebol Sim. já é muito baixa, mesmo estando na base. Mas que eu me recordo, assim, de um ano mais novo que eu cheguei a fazer alguns treinos, até no futsal, porque eu não contei também, lá na época, tinha uma equipe de futsal também.
mas não era do Cruzeiro, era do Olímpico. Sim. Então, o treinador chamava alguns os melhores atletas assim, que tinha condição de treinar no futsal e fazia uma equipe de futsal. Então, às vezes a gente treinava de tarde e treinava à noite no futsal. Então, por um tempo eu fui para essa equipe de futsal, mas acabei depois largando também, porque tinha que treinar documentação, o treinador demorava a colocar mais documentação, mas eu treinava com o pessoal também, futsal. Tinha o Kaique, lateral esquerdo, que hoje está no Cruzeiro, 2003. Hoje tem uns amigos que foram para Portugal jogar, alguns times não tanta expressão, mas estão lá jogando ainda, mas a maioria hoje não, vamos dizer assim, não vingou na Série A, não se tornou um grande nome, vamos dizer assim. Só o Kaique mesmo. Ainda não, acho que só o Kaique, mas eu não cheguei a jogar tipo, com ele, só treinei algumas vezes, porque eu lembro assim de vista. Eu via muito lá na Toca, tinha o Marco Antônio, já ouviu falar? Sim, o 10, era a promessa do Cruzeiro. Sim. Chegou a jogar no Cruzeiro também na Série B. Exato. O Brazão também, que é um pouco mais velho. Tá no Santos, jogando com o Neymar hoje. Tem uma história, eu, o Marco Antônio e o Brazão assim, conversando assim. Nossa, essa história é engraçada. Agora que você vai Tava tendo um clássico, eu acho que era 2002 e tinha o 2000 jogando um clássico, Cruzeiro Atlético na Toca. E acabou meu treino e a gente foi assistir. Aí tava o Marco Antônio e o Brazão assim, e mais dois amigos meus da minha geração. Menino novo, esse fica zoando, fica aqui, ô Juvenil. Juvena. Aí eu lembro de alguns relances assim. Aí o treinador de goleiro do Atlético foi expulso. Coisa de clássico, né? O treinador de goleiro. Aí ele ficou atrás no gol lá. E seguido que o cara começou a fazer xixi entre as calças. Que é isso? O pessoal começou a zoar o Coroa lá. A gente debaixo da árvore assim atrás do gol, começou a zoar o Coroa ficou bolado lá com a gente, uma resenha. Em relação ao seu período no futebol dentro das quatro linhas, teve o início, meio e o fim. Eu imagino que a decisão acho que desistir é um verbo muito forte, mas de ir para um outro caminho na sua vida profissional não deve ser fácil. E porque ali marca o início de uma nova história dentro de uma outra área profissional. Por que você chegou nesse ponto de achar que não seria mais benéfico seguir a sua carreira de futebol? E quando foi esse momento? Então, quando eu saí do Cruzeiro, eu fui fazendo vários testes, né? Saí do Cruzeiro, fui para a América, até tive a oportunidade de ficar lá, mas não gostei muito do alojamento na época, mas hoje já reformou, tá tudo top. Não queria porque não gostei do alojamento, até me chamaram para voltar, mas não quis. Aí depois eu fui no Atlético, fiquei 2 semanas também, não deu certo. Aí eu voltei para minha cidade, que já era final do ano, né? Que eu fui mandado embora, entrei no meio do ano no Cruzeiro e saí no outro meio do ano do outro. Então deu um ano. Então chegou o final do ano, eu fiquei só treinando em Valadares mesmo. Aí no início do ano eu fui fazer um teste no Avaí. Lá eu fiquei 1 mês de avaliação, até achei que eu ia ficar. O próprio rapaz que me levou, que é o Danilo, ele falou, já tá tudo certo. Inclusive na última semana eu tinha mandado embora um atacante, que eu sou atacante. Sim. Tá tudo certo pra você ficar, até o treinador do Sub-17 quer que você fique pro outro ano. Então, tipo assim, eu já tava tendo expectativa e perspectiva de futuro. Então, tipo assim, não vou ficar aqui pouco tempo igual eu fiquei no Cruzeiro. Tava treinando muito bem, fiz muitos amigos lá também que hoje jogam profissional no Avaí. Que legal. Aí acabou que não deu certo. Chegou lá na reunião, lá, o supervisor e o treinador falou, sabe qual é a desculpa que eles me deram? Você vai ficar até de cara. O que eles falaram? Não falaram que ia ligar, não falaram que você tá no mesmo nível do que estão aqui. Falou assim, gostamos muito de você. Você foi uma das poucas pessoas, poucos jogadores que chegaram aqui e a gente fica com essa dúvida. Mas a gente observou que você já tem um índice de maturação muito alto. Eu, desde novo, eu sempre tive barba, sempre tive um corpo mais posturado. Então, eles alegavam que quando eu fizesse 18 anos, o meu corpo não ia se desenvolver. Então, os que já estavam ali em processo de evolução, meio que eu já estava evoluído. E quando eu chegasse com 18, eu não ia evoluir mais no futebol, tanto corpo. Aí foi um dos motivos que eles não quiseram deixar eu continuar no clube lá. E você ouvindo isso? Tipo... Não entendo nada do que tem a ver. O que tem a ver ser evoluído com questão futebolística, qualidade, né? Porque já tinha outros garotos lá que tinham a mesma, até mais forte do que eu na época. Aí eu falei, tá bom, né? Aí eles perguntaram, e logo no final da entrevista, eu lembro até hoje que é algo que me deixa até com dúvida, algo até interessante que é de se refletir, que depois que ele falou que eu não estava no clube, ele falou assim, por que você não tenta no Figueirense, que é o rival dele, se fazer teste, você tem condição, por que você não vai lá e faz o teste? Aí foi uma das coisas que eu pensei, tipo assim, ele tá me mandando pro rival, e se eu passar lá e chegar e fazer um gol na final contra eles, qual que seria o final da história disso? E outra coisa que ele falou também,
Por que que você gostaria de... Como você pode ajudar o Avaí? Então tinha alguma coisa ali dos bastidores. Será que... Hoje eu penso assim, será que essa pergunta foi tipo assim, se ele me dá uma resposta convincente, Sim. eu posso aprovar ele? Será que realmente quer estar aqui? Hoje eu penso isso, né? Que poderia ter sido isso. Sim. Mas como eu já tava com aquele baque, tipo assim, você foi reprovado, Claro. fiquei um mês assim. Aí eu falei assim, não sei. Tipo assim, não sei, porque você me deu um não. Exatamente. Você já falou que eu não vou passar, então pra um Pediu garoto pra eu de ir pro 15 anos, rival. pediu pra mim ir pro rival. Aí eu conversei com um amigo meu que jogou muito tempo lá, que é o Dutra, um dos maiores Sim. amigos meus também, de Valadares, que foi um dos primeiros que, da época de Legal. Philadelphia, que saiu e foi jogar. Hoje joga profissional até hoje, até é bacana você trazer ele aqui Olha pra que contar legal, muita só me história. passou o contato. Te passo contato. Abraço pro Dutra aí. Até ele ficou sem entender, porque tava muito bem nos treinos, chegava lá, fazia gol pra lá. Era artilheiro dos treinos lá, Sim. todo mundo gostando e tal. E não deu certo. Aí eu já fui frustrado. Aí depois disso eu fui pro Vila Nova, que foi o mesmo treinador que me levou pro Avaí, que tinha uma ligação direta com os treinadores lá. Sim. Aí eu fui pro Vila Nova, que ele era diretor técnico lá da época. Vila Nova de Nova Lima. Sim. Aí joguei o Campeonato Mineiro Sub-15, joguei 5 rodadas e já desisti, porque eu não gostava de ficar lá, alojamento, passei dificuldade também. Chegou um dia que a gente ia almoçar, não tinha mais comida no clube, confusão. Chegou lá, a gente teve que comer pão com salame no almoço, eu falei, não, isso não é pra mim não. Aí já fui desanimando, já tava frustrado com desse do Avaí aí eu já desanimei. E sobre todo esse processo que você viveu dentro das 4 linhas, como você mesmo disse, mesmo você não fazendo parte do futebol dentro das 4 linhas, o futebol não saiu da sua vida Não pelo saiu. fato de hoje você ter uma das principais empresas voltadas para a venda de camisas de clubes de futebol. Quando veio essa outra vertente do futebol na sua vida? É muito legal falar, né? Porque o sonho de ser jogador, né? Mas hoje eu trabalho com futebol. Foi bem no início da pandemia, quando eu vi a necessidade de ganhar um dinheiro extra, porque eu não queria ficar... Graças a Deus, minha mãe tem condição de Sim. dar dinheiro pra sair, pagar uma faculdade, por exemplo. Ela tinha essa condição, Sim. mas eu não queria ser acomodado a ela, sabe? Queria ter minha liberdade financeira, poder sair com minha namorada, curtir com meus amigos. Então, deu o início da pandemia, eu só ficava jogando videogame o dia todo. Aí começou aquela era de marketing digital, venda de cursos na internet. Eu falei, eu vou entrar nesse negócio aqui pra ver, ganhar um dinheirinho. Aí foi aí que eu fiz meus primeiros R$1.500. Oh, rapaz. Com 18 anos. Sim. Dentro de casa, eu falei, não, isso aqui dá dinheiro mesmo. Aí, dentro desse curso, eu conheci um cara que vendia camisas de time. Sim. Eu respondi ele e falei, velho, essas camisas aí, como é que faz pra vender? Como é que você faz? Aí ele me passou alguns fornecedores na época. Falei, uai, vou montar uma loja online, né? Que na minha cidade aqui em Varas não tinha até então online. Hoje em dia, e no início da pandemia começou a ficar mais em alta o e-commerce, né? Então foi algo que eu fui me profissionalizando. E foi algo que eu precisei começar sem investimento. O único investimento que eu tive, assim, foi para comprar o curso, que minha mãe me emprestou um dia R$250, eu compro o curso aí então. Aí eu fiz esses 1.500 e com esses 1.500 eu fui pedindo a primeira camisa. Só que, para vocês entenderem como é que funciona, eu trabalho com um modelo de dropship. Então não necessariamente eu preciso de ter o produto em estoque para poder vender. Eu só preciso do fornecedor. Então eu faço pedido com o fornecedor e o fornecedor envia diretamente para casa do cliente e eu recebo do cliente, né, antes de fazer o pedido. Sim. Óbvio. Aí foi assim que eu comecei, pedi uma camisa para ver a qualidade. Aí na hora que eu cheguei em casa, eu peguei a camisa, aquela ansiedade de chegar, porque vem da China, né, e demora muito tempo. O cliente até hoje fica muito ansioso. Quem não fica, né, eu também fico. Aí eu pedi a primeira camisa e vendeu, tipo, rapidão, assim, pum. E nem foi pra Valadares, foi um amigo meu que jogava bola lá em Timóteo comigo, que foi um time que eu joguei também lá. Aí ele comprou, falei, ó, isso aqui é top demais. Aí eu comecei a criar uma vitrine virtual, tudo muito amador, tipo, pegava essa camisa aqui, como se fosse um catálogo mesmo no Instagram e, tipo, sem conhecimento básico nenhum de marketing, vendas, nada, e fui indo. Aí nos primeiros 3 meses, assim, já tinha ganhado uma grana legal, falei, vamos estender dinheiro mesmo. Aí eu comecei a investir mais, aí eu comecei a fazer um estoque de 15 camisas em casa, comecei a divulgar com influenciador um ou outro ali. E o boca a boca foi muito forte, porque eu conhecia muita gente na área do futebol que consumia esse produto, né? Então foi muito fácil, porque eu já tinha um nome, assim, vamos dizer. E comecei a passar mais confiança, credibilidade. Aí hoje vai fazer 5 anos que eu tô nessa aí. Que legal, cara. E em relação à questão do seu início vendendo camisas de clubes de futebol. E sobre esse nicho tem crescido bastante. Tem crescido, né? Não só em Valadares, mas em todo o Brasil.
E você disse que começou lá atrás, em 2020. E hoje, alguém que possa estar vendo o nosso bate-papo, às vezes está começando a ter na cabeça o sonho e a ideia de poder vender camisas de clubes de futebol. Qual que é a dica que você pode dar para quem também quer entrar nesse segmento? Eu acho que a primeira coisa que eu faria, que na época não tinha, mas hoje você tem acesso, é buscar conhecimento através de cursos e pessoas, você ter network, vamos dizer assim, Sim. conversar com outras pessoas da área para você ver como é que funciona, se realmente isso é para você. E começar. Nem que você já tenha um trabalho, porque hoje você trabalha dentro de casa. Você não, como eu te falei, não precisa ter estoque para começar a vender. Basta você tirar, tipo, 2 horas, 3 horas. 1 hora por dia já é o suficiente. Tranquilo para você começar a divulgar. Hoje a pessoa que, se você posta um produto na sua rede social própria mesmo, você consegue fazer venda. Então, você começa ali, é um processo, né? Como se fosse uma Exato. escada, começar do zero, começar a divulgar ali com os amigos, familiares mais próximos, são pessoas que vão querendo um índice de aprovação maior, né? Então aí vai no boca a boca mesmo, porque o boca a boca hoje é o marketing mais forte que existe, né? E sempre vai ser, nada de tráfego vai superar o boca a boca, não. Mas claro que o tráfego também é importante, mas é começar e não ter medo, sabe? Às vezes, hoje é super importante você aparecer na rede social, independente da sua profissão. A gente sabe o crescimento que é. Hoje as pessoas não entram no Instagram para comprar, então você tem que criar um conteúdo que agrega interatividade para depois você associar as suas vendas. Então tem algumas estratégias que dá para usar. Mas eu acho que o início é não ter medo. Se você quer, procura conhecimento que vai dar certo. Independente de se é camisa, se é celular, o que seja. Em um segmento tão concorrido que se tornou esse nicho profissional, a questão da fidelização do cliente, ela talvez seja a mais importante. Qual que é a fundamental relevância e importância dessa ação, fidelizar o cliente? É o mais importante hoje, né? Porque a gente busca ter clientes recorrentes. Não adianta nada você ter 100 clientes no mês que não vão voltar a comprar com você futuramente. Então, é investir também na experiência do cliente, Exato. seja no atendimento, seja quando ele vai receber o produto, né? Os feedbacks são importantes. Então, é agregar valor para esse cliente o máximo possível para ele voltar a comprar com você novamente, né? Nós vivemos uma época, já há bastante tempo, que o grau de penetração dos clubes europeus no Brasil é muito extenso, é muito amplo. No seguinte sentido, você anda na rua hoje, pode colocar Governador Valadares, você vai ver gente andando com camisa do Cruzeiro, do Atlético, do Flamengo? Sim. Mas você vai ver muita gente andando com a camisa do Tottenham, com a camisa do Barcelona, do Real Madrid, do Manchester United, do Milan, da Internazionale de Milão, enfim. E você tem muita propriedade para poder falar sobre essa temática pelo fato de você vender essas camisas. Por que existe essa entrada tão grande de camisas de clubes de futebol da Europa no mercado brasileiro, aqui em Governador Valadares, mas em todo o Brasil esse tipo de fenômeno é recorrente já há mais de 10, 15 anos. Na sua visão, por que isso tem acontecido? Eu acho que é o simples fato do Brasil ser o país do futebol, né? Então, não só times brasileiros, a tendência é que as pessoas consomem esse tipo de conteúdo, seja na internet, seja por produtos, né? Assistir jogos. E, com certeza, por ser um país do futebol, a gente vai ter grandes jogadores que vão jogar nesses clubes. Então, pessoas que têm admiração, por exemplo, essa camisa do Tottenham vendeu muito por causa da época do Richarlison, quando ele fez o gol contra aquele gol de vôlei, né, na Copa do Mundo. Então, ele teve, tipo assim, uma margem de procura muito alta para essa camisa. Inclusive, foi eu pedir ela. Talvez, se fosse um outro modelo do Tottenham, ninguém teria pedido. Sim. Real Madrid sempre vai estar em alta por causa do Cristiano Ronaldo, Barcelona do Messi, como vocês podem ver aqui. Então, acho que é pelo simples fato do Brasil ser o país do futebol e ter grandes craques nos grandes times. E é uma paixão, né? O futebol é uma paixão e nunca vai acabar. É um mercado que nunca vai acabar. Sim. Pode ter 1.000 pessoas vendendo que vai ter 17 milhões de pessoas procurando camisa. Então, eu acho que tem uma ampla visão aí. Não só o mercado de camisas, mas o mercado de esportes hoje em si, que está muito em alta, né? Corrida, academia. Eu acho que é um mercado promissor para o futuro aí, visando saúde também, né, que engloba vestuário, então é algo bem necessário, né?
Então acho que seria mais ou menos isso aí. Você começou em 2020. Logo, a última Copa do Mundo foi a sua primeira Copa como empresário no ramo de camisas. E para quem é do futebol sabe que a Copa do Mundo marca a festa do futebol mundial, obviamente se tratando de seleções. E para quem vende camisa de clubes de futebol, de seleções, também foi, no seu caso, em 2022, uma oportunidade de poder fazer muitas vendas? Com certeza. Inclusive, em 2022, eu criei um curso para ensinar as pessoas a vender camisa de time. Sim. Que eu sabia, desde o início do ano, eu falei, ó, tinha acho que só um cara na internet que eu tinha aparecido para mim, que tinha curso, né, de importação, de ensinar a montar uma loja Sim. online, e-commerce. Então eu procurei pessoas profissionais ligadas a esse lançamento de curso. Eu fui visionário, né, na época, Claro, de aproveitar essa oportunidade, porque eu sabia que ia vender muita camisa, mas eu teria outra forma de ganhar dinheiro, que era na Claro. venda de curso, ensinando pessoas a venderem. Inclusive, teve mais ou menos 300 pessoas nesse curso. Eu lancei em 2022 e lá no início de 2023 eu já fechei ele, Legal, porque era um intuito mais de ensinar as pessoas a ganharem dinheiro na época da Copa, né? Muita gente poderia falar, mas você está criando muito concorrente para você. Não, isso eu tô aumentando ainda mais Claro. o nível de consciência das pessoas, do meu nome também. A minha loja se reforçou muito nessa época também. Foi a época que eu mais vendi camisa até Legal, hoje. cara. Foi top demais. Inclusive, pessoas que compraram aqui em Valadares o curso e venderam, chegou determinado momento que eu tava comprando as camisas deles, que eu sabia que era a que mesma legal. qualidade. Sim. Então, meio que eu tinha um fornecedor em Exato. Valadares. Tinha uns 3 ou 4 que eu chegava, pegava a camisa deles. Exemplo, a camisa eu vendia 170. Sim. Só que, às vezes, eles não tinham tanto cliente, aí tava parado, ou senão tava com medo de não vender. Sim. Aí eu falei, você quer 100 pra eu comprar? Eu pego as 10 que você tem. Eu ia lá, pegava as 10 e vendia por 170. Não, Sim. não lucrava tanto igual o pedido Sim. de fábrica, mas deixava de vender e tinha mais clientes, né? Sim. Então eu fiz muita estratégia aí, boa na época da Copa. E pelo fato desse ser humano que aparece com o seu nome escrito na camisa amarela ter sido o grande nome da Copa do Mundo de 2022, não só pela sua performance, mas principalmente pelo título, eu li na época que na Adidas, no site oficial da Adidas, já no início de 23, ou seja, menos de um mês depois da Copa do Mundo, já tinha esgotado o estoque de camisas da Argentina com a personalização número 10 Messi. Teve muita camisa 10 da Argentina da Copa do Mundo de 2022 que saiu também na sua loja? Olha, vendeu muito, mas não chega nem aos pés da do Brasil, né? Sim. Vendeu um pouco. Eu acho que, tipo assim, como o pessoal tava criando muita expectativa no Brasil, Exatamente. o mês de janeiro de 2023 foi Sim. o pior da loja. Foi o pior. Tava Todo até mundo olhando tava esse dia. triste. Todo mundo triste, ninguém queria consumir mais camisa de time, nem do Cruzeiro, da Atlético, nem Sim. nada, não. Então, foi uma queda. Porque o comércio de roupa, pra quem sabe, em janeiro, fevereiro, tende a ser ruim. Sim. Porque a pessoa gasta muito em novembro, dezembro, Claro. aí chega carnaval, também o pessoal segura, né? Mas, inclusive, você falou da Argentina, mas antes mesmo de começar a Copa, no site da Nike nem tinha camisa da seleção oficial. Nem tinha. As lojas aqui não tinham. Então, o que as pessoas faziam? Buscavam a primeira linha, buscavam de outra qualidade, entendeu? Então, isso foi bom também. Aí, não sei, tomara que agora eles Com também... certeza. Eles aumentam o estoque, mas eu acredito que até quem não gosta de futebol, na Copa do Mundo começa a acompanhar. Exatamente. Então, por isso que consome produto. Então, eu acho que não tem como nem mensurar qual que vai ser a linha de produção das fábricas Exato. para eles começarem a vender, porque é muita gente. Mas eu acredito que eles devem ter aprendido agora, né? Com certeza. Mas algo que influenciou também as vendas foi por causa da eleição, né? Sim. Porque tinha um eleito que todo mundo sai na roupa com camisa do Brasil para associar o Sim. eleito. Então, ajudou também. Em relação ao... E eu sempre pergunto isso para qualquer pessoa que atua no ramo de artigos esportivos. O fato de um clube estar em evidência dentro de uma temporada ajuda vocês também, vendedores de camisas de clube? Ajuda, com certeza. É alinhar, né, o marketing da empresa com o clube atual que está em alta. Igual fazer estoque mesmo só de produto que está em alta. Real Madrid nunca vai estar em baixa, né? Sim. Ganha Champions, então sempre tem que ter camisa do Real Madrid. O Barcelona tá voltando agora. Sim. Muita gente torcia pro Barça por causa do Neymar, mas agora com essa onda de Yamal, o Rafinha tá jogando muito bem, tá tendo muito pedido no site de camisa do Rafinha, Yamal. Então é saber aproveitar esses momentos, né? O mercado esportivo, ele anda de acordo também com o nível de cada time no Claro. momento atual.
Agora, quando se fala de Cruzeiro e Atlético, que é uma paixão, vamos dizer assim, das pessoas, aí não tem um momento ruim nem um momento triste, não. Olha, legal saber Quando o isso. Cruzeiro tava na Série B mesmo, eu vendia mais camisas do Cruzeiro do que do Atlético. Olha isso. Sobre Cruzeiro e Atlético, é claro que você, pelo fato de ser de Governador Valadares vender Uhum. camisas, é impossível não te perguntar a seguinte questão. Qual vende mais? Qual vende mais? Desses últimos 5 anos, que foi quando você começou a vender, a partir de 2020, Uhum. seja sincero. Que isso você pode provar Eu depois, posso provar, com tem números e tal, planilha, né? estatística, Com obviamente. certeza, tem como provar. Qual camisa que é mais vendida? As do Cruzeiro ou as do Atlético? Do Cruzeiro hoje vende mais. Acho que Mas- 60% Cruzeiro e 40% Atlético. Hoje, ou se você pegar no Não. cômputo geral da sua história? Geral. Desde quando eu comecei a vender, Cruzeiro sempre vendeu mais. Mas é porque a gente leva em consideração também que, querendo ou não, interior de Minas tem bem mais cruzeirenses, né? Exato. E, querendo ou não, hoje o meu forte é em Valadares, base de clientes assim, que eu Sim. tenho, que sempre estão pedindo, clientes recorrentes que me ajudam desde o início, né? Que legal. Então, a base de clientes ali de Valadares, hoje quem compra mais é Cruzeiro. E você morou muito tempo em Belo Horizonte, sabe disso Uhum. também, e até por também estar ligado muito ao futebol, na época em que você morou em Belo Horizonte, e todas as pesquisas mostram que a torcida do Cruzeiro ela é maior do que a do Atlético. Hoje a torcida do Cruzeiro é tida a vida como a sexta maior torcida do país, muito por conta disso que você acabou de citar. O interior ele é muito cruzeirense. Em contrapartida, Belo Horizonte e região metropolitana, ela é tomada por mais atleticanos. Qualquer pessoa que for no interior de É. Minas Gerais e ir para a capital, ele vai ver essa diferença. Então não é pelo fato de se tratarmos de dois cruzeirenses que nós estamos falando isso, porque Sem de fato, clubismo. Sem qualquer clubismo. pesquisa que você for olhar, É. você vai ver que a torcida do Cruzeiro é maior. Em relação aos desafios de estar inserido nesse nicho profissional, você já tem aí meia década vendendo camisa. Quais são as maiores batalhas ou qual é a maior batalha de vender camisa? Eu acho que o momento atual político interfere por questões de taxa de importação. Verdade. Inclusive, Receita Federal estava em greve, né? Desde o ano passado, então estava com escala menores de funcionários. Sim. E acaba que quando chega lá, para liberar o pedido para o Correios, demora. Sim. Então, com menos funcionários, demora mais ainda. Com Então, certeza. muita reclamação, saber conversar com o cliente, explicar a real situação, porque, querendo ou não, é um produto que demora a chegar por pedido. O cliente tem que ter a ciência disso. A maioria sabe, mas como o cliente está comprando pela primeira vez, às vezes não tem essa noção. Sim. Não acha que também que pode ser tomando um golpe, que está demorando demais. O negócio é saber conversar com o cliente. Eu acho que a maior diversidade seria essa, de questão de prazo, de entrega, porque garantia eu dou pro cliente. Sim. Chegou com problema, eu dou defeito, eu não vou ficar discutindo com o cliente por causa de uma camisa. Né? Exato. Quase nunca dá problema. Mas eu acho que esses fatores sim podem implicar, porque taxas também aumentam o valor de custo, Sim. né? Mas eu acho que seria só isso mesmo. Qual que... E engraçado que toda pessoa que tem um clube de coração, que torce mesmo, que é um torcedor fanático, nós sabemos que para todo torcedor de um clube de futebol, e que de fato é um torcedor, a camisa do clube de coração dele, do clube do coração dele, é como se fosse uma espécie de segunda pele. Meu melhor amigo fala, minha própria noiva fala que se algum dia alguém me vê na rua sem estar com a camisa do Cruzeiro, é porque aconteceu alguma coisa comigo no dia. Porque, de fato, a academia, então, eu vou praticamente não, vou todos os dias com uma camisa do Cruzeiro diferente. Mas onde eu quero chegar? Toda camisa de futebol, de qualquer clube, ela tem ali não só a questão do ato da compra, mas uma história presente na vida de quem está comprando e o modelo daquela camisa que está sendo ali adquirida. Qual que é a grande história que você carrega consigo de uma venda onde nessa compra feita por esse cliente teve uma história que você ficou sabendo e que você ficou feliz de poder ter sido ali um agente que acabou sendo uma pessoa importante na realização desse sonho ou nessa história inserida ali naquela camisa, naquele modelo, daquele ano específico? Eu acho que a história em si, sobre alguém ter ficado feliz ou algo do tipo, acho que não que eu saiba, né? Coisa Sim. teve, mas eu não sei.
Mas uma história bacana também é de um dos caras que mais compram comigo, uns clientes que mais compram. Ele é dos Estados Unidos e ele fez uma compra de 55 camisas. Uau. Só camisa retrô, igual essa do Messi aqui. Ó. De qual time? Ele? É. Ele pediu várias camisas. Às vezes ele pediu esse modelo aqui, ó. Ele pediu esse modelo. Sim. Pedia do Messi, do Eto'o, Sim. do Ronaldinho. Ele pediu várias camisas. E ele falou que o sonho dele era ter uma coleção de camisas de time na sua casa. Então, ele criou um quarto só de coleção, de camisa histórica. Até eu quero ir lá pra visitar, Claro, pra com ver. certeza. Tem mais camisa que eu, ele. E ele compra muito, cara. Ele compra muito mesmo. Ele comprou essa semana mais 7 e quase um mês atrás, ele comprou mais umas 15. Tipo assim, a cada 3 meses ele compra uma enxurrada de camisa. Abençoado. E eu acho que eu compro muito. Esse daí, você tá doido. Abençoado ele. Mas eu fico feliz, né? Porque ele realizou um sonho também, Exatamente. né? De ter um quarto assim só de camisa de time. Quem não sonha? Quem é fanático de futebol, Com né? certeza. Chega os amigos dele, mas nossa, essa camisa aqui e tal, top demais. E sobre a sua vida enquanto empresário, qual que foi o grande sonho que você já realizou com a Mr. GH? Tive vários. Graças a Deus, que bom. Eu consegui fazer uma viagem para os Estados Unidos, a gente foi com minha família, a gente encontrou uma passagem barata, mas lá eu consegui comprar meu celular, que foi uma das primeiras conquistas, né? Comprar um relógio bacana, dar um presente bacana para minha namorada também, ter uma liberdade financeira. E logo em seguida a gente foi para Paris assistir a final da Champions. Uau. Paguei uma nota no ingresso. Imagina. E você foi Eu na falar, final você que nem deu aquela acredita. confusão pra poder entrar. Foi. Meu Deus Uma experiência do céu. absurda. Imagino. Paris, na França. A gente foi só pra... Essa história é muito massa da Champions. Nunca tive oportunidade de conversar assim com Acho que sua alguém mãe já pra contou mostrar. ela aqui no dia que ela veio. Ela- Mas, por favor, relembre. Tipo assim, a gente tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, porque eu visitei meu primo que mora lá, né? E um mês depois, eu tava indo pra Guarapari com meu padrasto, minha mãe, e liga meu primo. Gui, tô indo pra final da Champions. Nossa. Falei, que isso, cara? Tá ficando doido? Tem como eu ir, não? Bora. Eu falei, você tá falando sério? Eu falei, uai, eu acho que dá, hein? Aí ele, tipo assim, a gente foi programando e foi tudo muito rápido. Eu falei, vou comprar passagem então, meu sonho. E tipo assim, na época eu não tava com a grana toda pra ir, Sim. porque eu sabia que ia gastar uma nota. Lógico. E tinha essa viagem pros Estados Unidos programada também, ele queria ir logo em seguida. Eu falei, Sim. pô, não sou milionário, não. Não. Aí eu juntei uma grana da loja, tipo assim, já tava juntado, porque eu sempre falava com minha mãe, esse dinheiro aqui tá reservado porque eu vou realizar um sonho. Sim. E ela não Meu sabia sonho o que era. Meu sonho é ir nos Estados Unidos, meu sonho é um dia assistir a final da Champions, eu sempre falava, sempre frisava isso, como é que é o poder das palavras. Assim. Sim. E aí, comprei a passagem do trem de verdade. Só que aí tinha um problema. Ih, Qual que era o problema? pandemia? Não. Naquela época? Não tinha o ingresso. Nossa, verdade. Como que faz agora pra comprar o ingresso? Meu Deus do céu. Lá na Uma hora- nota também. Lá na hora de te dar um jeito, pai. Meu Deus do céu. Na hora de te dar um jeito. Não, vamos pesquisar aqui pra Achou ver. que tava no Mineirão pra poder comprar de cambista. Vamos Coisa mais procurar, fácil do mundo. vamos procurar aqui no site aqui, como que faz pra comprar o ingresso? Sorteio. Meu Deus do céu. Imagina o tanto de gente que não tinha. Aí todo mundo, beleza, vamos fazer o e-mail aqui, a gente cadastra na FI, faz o e-mail pra você ser sorteado, pra você ter a oportunidade de comprar. Se sortear uma pessoa, a pessoa não compra, faz no outro Vai novo passando pra sorteio, vai frente. passando pra frente. Nenhum de nós 4, que foi eu, meu primo Gustavo, meu primo Matheus e o pai deles, Sim. Jefferson, meu tio. Nenhum deles sorteados. Meu Falei, Deus. nossa, vamos com fé em Deus agora, a gente vai. Pelo menos se a gente não assiste o jogo, a gente conhece a Torre Eiffel lá, Museu de Louvre, a gente passeia. Sim. Nossa, aí a gente foi, só na expectativa de conseguir ingresso. Tava mais preocupado com o ingresso que ver Torre Eiffel. Claro. Fomos lá pra ficar 3 dias, meu voo atrasou, era pra chegar sexta de manhã. Chegou sexta à noite, E o quase jogo sábado. o jogo sábado. Sem ingresso ainda. Aí meu primo, que tava nos Estados Unidos com meu tio também, foi procurar ingresso, ó. Achamos um pessoal aqui de cambista, mas não dá pra confiar, a gente tá na França, muita piraquetagem e tal. Mas a gente achou aqui de frente pro estádio onde vai ser o jogo, um cara que trabalha num restaurante. O garçom veio até mim e a gente perguntou onde que consegue comprar ingresso. Falou, calma aí que tem um rapaz aqui. Meu Aí chegou Deus. lá um cara fortão assim, nada a ver. Falando inglês, né? Não, eu consigo ingresso e tal. Quanto que é? 3 mil euros. Meu Deus do céu. Convertendo na época, tava dando quanto pra cá? Acho que devia dar uns 16 mil. Que é Aí ele isso? falou, não, nós vamos pagar 3 mil euros, não. Você tá doido? Aí beleza, aí só tinha esse.
Aí, não, no outro dia, no sábado de manhã, a gente acorda cedo e vai lá procurar o ingresso. Aí a gente acha o mesmo cara. Aí acha outra pessoa também vendendo por 4 mil, 5 mil euros. De dinheiro demais, Tá dinheiro doido. demais. Aí a gente foi lá, a gente chorou com esse cara, ele fez por 2.500 euros. É, porque ele ia vender 4. Vender 4. E só que parece que, tipo assim, ele não tinha o local exato. Mas era lá embaixo, lugar top. E os Sim. outros 3 que ele tinha era lá em cima. Tipo, no terceiro andar, Sim. assim, perto do camarote, mas era embaixo, assim. Não era tão bom de ver, Sim. mas, pô, no final da Champions tudo é bom, né? Tudo é ótimo. Dá pra você... Aí ele chorou lá, aí ele fez por 2.500 euros. O dinheiro todo que eu tinha. Nem pra você poder tomar uma cerveja lá dentro, você tinha. Eu não tinha dinheiro pra nada, mas eu voltei sem dinheiro. E aí? Eu tive que... Falando que eu tinha dinheiro, meu primo emprestou, acho que é $500 na época, a gente converteu, tava quase 1 para 1, né? Sim. Aí deu, tipo, 400 e tantos euros na época, porque ele passou o dólar pra gente, que ele é americano. E deu pra mim e pro meu primo pra gente ficar só mais um dia, que eles iam voltar no domingo e a gente Sim. ia voltar na segunda, pra gente ficar conhecendo lá e Mas tal. você tinha passagem de volta comprada. Comprado, tudo comprado. Menos mal. Aí só tinha, tipo, merreca pra alimentação Sim. mesmo. Aí no outro dia, pra voltar, minha mala tava de boa. Aí pra ir a mala tá de boa. Pra voltar, a mala era grande demais. Com tanta Aí taxa, 126. Meu Deus. Aí eu e meu primo também. Eu acho que o Dinheiro. Matheus nem sabe, meu primo. Quando ele for ver aqui, vai ficar de cara. Tô contando aqui. Ele emprestou 500 euros pra gente. No domingo, a gente foi na Torre Eiffel, na praça. E lá tem muito aqueles joguinhos de bolinha. Foram jogar. Sabe quanto que a gente perdeu? Quanto? 300 euros. Meu Deus. Sobrou 200 pra vir embora. Sobrou 200 pra ir embora. Meu Deus do céu. O cartão de crédito que eu tinha, esqueci em Valadares. Você não tinha carteira digital? Não, nem tinha, né? Era só o cartão que tinha em dólar lá, que era pra converter. Sim. Esqueci, deixei em Valadares, dei mole, tava sem dinheiro nenhum. Desesperado. $200 pra ficar lá, pra voltar de avião, só pra alimentar. Aí gastou 126, velho. Pra poder De desenrolar. 200, 126 pra mala entrar, porque tem que embarcar a mala Meu por Deus do fora. céu. Merreca pra voltar. Aí França, aí ficamos em Portugal ainda, dormi em Portugal na escala. E depois voltamos pro Brasil, mas trancado. Sem sua família saber disso. Sem saber, ninguém sabia não. Vamos contar depois. E essa história aí da gente gastou lá da Ninguém grana, sabe. ninguém sabe até Até hoje. esse presente. Até hoje, ninguém sabe. Estão sabendo agora. Estão sabendo agora. Ô, mas com certeza foi Nossa, um dia... meu primo faleceu, né? Como eu te falei, Sim. mas ele, por um motivo assim, absurdo. A Sim. gente nem sabe o motivo. Presenciei, foi muito difícil pra mim na época. E... Ele ficou muito triste no dia. Meu irmão me deu dinheiro. Nossa, a gente gastou ele e tal. Ele ficou muito triste. Eu falei, não, moço, calma e tal. É uma história que eu tô contando aí, né? Pra pessoal ver tá e tal, sabendo pra agora. relembrar. Agora a história hoje é feliz, né? Exato, mas Hoje imagina só na resta hora, memórias adrenalina. Nossa É, senhora. como é que a gente vai voltar pra casa e tal. Mas foi isso, a história. Acho que um dos maiores sonhos que eu realizei foi ter ido pra Exatamente. final da Champions, vivido toda aquela experiência. Sonho de qualquer um, velho. Nossa, bom demais, vale a pena. E o jogo do jeito dinheiro. que foi, né? 1-0, É. gol do Vinícius Júnior. Eu chorado. queria que fosse prorrogação, né? Sim. Pra valer. Aproveitar mais Pra tempo. aproveitar mais tempo. Queria mais emoção. Courtois E pegou tudo naquele não, dia. pegou demais. E parece fácil, né, o futebol. Quando Sim. você vê de perto assim, os caras jogando. Do Ué, mais alto nível. Eu penso assim, ué, eu tenho condição de jogar, é fácil demais, os caras não erram passe nenhum. Movimentação não erra passe, nossa. É diferente demais, não. Mas foi a maior experiência que eu já tive hoje, que graças a Deus com a loja eu consegui realizar. Que legal, cara. E Uma tem história- muitos mais sonhos e projetos pra ser realizado ainda. Né? Com certeza, uma história que Tô fará que muito ficará novo ainda. guardada pra sempre na sua memória. A nossa vida é como se fosse um livro, né? De páginas positivas e páginas negativas. São, assim, todos os livros que já foram lançados e todos que serão lançados por toda a eternidade. E todo livro que se preze, Guilherme, ele tem as páginas, tem o título, tem a conclusão, tem a introdução e tem os capítulos. E os capítulos em todos os livros, independentemente da história que ali é contada, em um livro ele só pode ser contado, ele só pode vir no formato de folhas, de páginas. Mas Deus é tão maravilhoso conosco, por quê? Ele nos dá a oportunidade de fazer com que os capítulos das nossas vidas sejam em vários tipos de formatos. Pode ser no formato de um dia muito marcante, pode ser no formato de uma data muito especial.
e de seres humanos, pessoas. No livro da vida do Guilherme Goulart, como você classifica e o que você tem a dizer sobre talvez o capítulo mais importante da sua história de vida como ser humano, que atende pelo nome de Kênia Gonçalves? Minha mãe é minha vida. Faz tudo por mim. Meus pais se separaram quando eu era muito novo. Ela cuidou de mim e da minha irmã muito bem. Nunca deixou faltar. Uma rainha pra mim. Faz de tudo pra me deixar feliz. Me apoia em tudo. Se eu colocar algo na cabeça que eu quero, eu vou conseguir. Se é capaz. Me apoia em tudo, velho. Amo ela demais. E graças a Deus você tem uma mãe maravilhosa. E todo mundo, né, que tem uma mãe maravilhosa carrega consigo várias lembranças de momentos inesquecíveis e marcantes e que nós vamos carregar para sempre com a gente na nossa história de vida. Qual é o tipo de lembrança que talvez a sua mãe vindo, ela não vai lembrar desse dia, desse momento, dessa conversa, dessa bronca, mas você, enquanto filho, jamais vai se esquecer e carregará consigo pro resto dos seus dias aqui na Terra? Difícil pergunta. Sou ruim de lembrança, mas... Ela nunca foi de me dar bronca, sabe? Mas ela sempre soube me corrigir da maneira tranquila. Sim. Ela sempre foi uma mãe que soube me ensinar os princípios e valores da nossa família, saber respeitar, não mexer com coisa errada. Graças a Deus, nunca mexi com nada errado. Minha mãe sempre me ensinou a ser uma pessoa melhor. Ela nunca... Acho que momento, assim, difícil de lembrar, porque teve muitos, mas eu não tô sabendo também citar quais foram esses, mas não teve algo que marcou, mas eu acho que só dela ser o que ela é pra mim hoje e poder proporcionar tudo que eu tenho, ela já é tudo pra mim, já é marcada na minha história. Além desse capítulo muito importante e impactante na sua vida e o mais importante da sua história, você tem um outro capítulo também que vem na sua vida e está na sua vida num formato de ser humano, que atende pelo nome de uma guardiã que você tem a honra de poder chamá-la de irmã, Thaís Goulart. Qual que é a importância desse nome na história do Guilherme Goulart? Faz de tudo por mim também. Mesmo na questão que hoje ela mora fora, né, ela mora em Patinga, sempre fez de tudo por mim. Quando eu cheguei em Belo Horizonte, me acolheu, morei com ela, me ajudou muito, fazia comida pra mim, falava pra eu lavar os pratos, deixar tudo sujo. Prende o cuidar da casa, vai limpar a casa, vai. Faça a comida que eu tô estudando, tem coisa pra fazer. Me levava no restaurante pra comer, que eu era muito novo. Ia até o ponto do ônibus, às vezes, comigo lá em Belo Horizonte. Então ela me ensinou muito. Me levava diversas vezes no treino, depois que minha mãe acho que deu um carro pra ela, ou passou o carro dela pra ela, alguma coisa assim. Ela começou a me levar muitas vezes pro treino. Talvez sem ela eu não teria nem tivesse a chance de ter jogado no Cruzeiro, porque como eu era muito novo eu não podia morar, então não tinha ninguém pra morar lá. Sim. Então se não fosse ela, eu não teria tido a oportunidade que eu tive. Diversas vezes me levou pra Ipatinga também, antes dela morar lá, porque o marido dela mora lá, mas antes de casar com ela, ela me levava diversas vezes pra Ipatinga pra jogar bola, ficava lá comigo, jogava em Timóteo também. Então sempre me ajudou, sempre me acolheu, uma irmãzona. Como é que é ser tio, tão jovem? Nossa, é bom demais, né? É bom demais, a Bela, né? Cada dia que passa tá maior, tá mais bonitinha. Você vê o crescimento dela assim, nossa, é top demais. Aprendendo todo dia é uma coisa diferente que aprende, né? Imagino. Aí, esse final de semana ela tava lá em casa, começou a bater palma. Ô, gracinha. Começou a falar no telefone, alô, nem fala ainda, mas tá lá, ô. Que legal, cara. A gente tem um gatinho lá, fica chamando o gatinho também, o Romeu. Que legal ver esse processo de crescimento. E como a nossa vida se parece com um livro, todo livro que se preze tem páginas positivas e páginas negativas. E na nossa vida enquanto ser humano, nós temos, como eu disse anteriormente, os capítulos positivos e negativos.
Feito essa pequena introdução, no livro da vida do Guilherme Goulart, qual o capítulo mais triste da sua vida e o que você fez para passar por cima dessa adversidade? Acho que o momento mais difícil foi com a morte do meu primo, onde eu presenciei tudo aquilo horrível, velho, na minha vida. Muito ruim. Procurei ajuda, mas não entrava na minha cabeça, sabe, o motivo da morte dele. Era muito próximo a mim, velho. E você vê aquilo, velho, e tipo assim, eu passei por aquilo, foi um momento muito difícil. Mas depois que tudo aconteceu, a gente aprende, tem uma visão de qual é o real significado da vida, porque a gente tá aqui hoje. E como que a gente vê que o mundo, a vida é muito curta pra gente ficar desperdiçando com bobeira, ficar desrespeitando quem a gente ama. Eu acho que a gente deve saber aproveitar o momento que a gente tá na Terra aqui hoje. Ser uma melhor pessoa a cada dia. Se você tem um sonho, você busca, vai atrás, não tem medo de errar, porque você não sabe o dia de amanhã, velho. Igual quando a gente foi no final da Champions, a gente tava falando muito sobre a questão do valor do ingresso. Sim. E uma das coisas que a gente mais falava, isso foi um ano antes da morte dele. Sim. A gente falava sempre assim, a gente falou várias vezes essa frase. A gente não sabe o dia de amanhã. A vida é uma só. Vamos aproveitar. E foi um dos melhores momentos da minha vida e minha família, velho. É ter tido essa experiência, uma realização de um sonho de todo mundo. Então a gente aproveitou o momento, porque realmente a gente não sabe o dia de amanhã. E quem diria que um ano após aconteceria essa tragédia que aconteceu? E isso foi muito ruim pra mim, impactou com tudo, velho. Eu não queria conversar com ninguém, eu fiquei isolado. Eu chorava muito todo dia. Fiquei muito tempo assim. Eu queria desistir da loja também, por causa que eu não queria produzir mais conteúdo, eu não queria mais aparecer, eu só queria ficar quieto, repensando na vida. Foi muito triste, velho. Nossa. E por ser uma morte também que a gente nem sabe o porquê. É complicado demais. Imagino. E tenho certeza que ele está num lugar Com muito certeza. melhor que o nosso e com muito orgulho do homem que você está se tornando, do homem que você é e do homem que você está se tornando, e com certeza está orando lá pela sua família e por todos os amigos que ele deixou aqui na Terra. E talvez, né, esse enredo que vocês tiveram, essa saga para ver a final da Champions League, parece que Deus nos dá esses momentos, né, que a gente só lembra desses momentos depois do que acontece, infelizmente, claro. Talvez ali foi um dos grandes momentos da sua vida, juntamente com ele e das outras pessoas presentes também nesse evento, porque serviu como um momento especial e, como você mesmo disse, né, durante essa trajetória, essa saga, por várias vezes vocês falaram, a vida é uma só, vamos aproveitar. E Deus deu esse dia para vocês poderem aproveitar juntos, né, um dia com certeza marcante em toda a sua história. Em contrapartida, qual é o capítulo mais bonito, mais alegre da sua vida? Aquele tipo de capítulo que você jamais vai se esquecer. Eu acho que foi também um momento profissional também, e de família, de realização de sonhos, que foi em 2022, na época da Copa, onde eu comecei a ter uma liberdade financeira maior, de poder conquistar minhas coisas, seja sonhos pequenos, de passo a passo, até coisas maiores como as viagens. Tive uma visibilidade grande também por causa da Copa, que minha loja começou a crescer muito, então eu vi que era algo pro meu futuro, sabe? Algo que eu gosto de fazer, algo que é a minha profissão, então é algo que eu devo investir nele, né? Com certeza. E outro momento também muito difícil foi a minha cirurgia que eu tive recentemente, que foi outro momento muito difícil, mas que hoje já me fez abrir minha mente para outras coisas, porque eu acho que tudo teve um propósito nisso. Claro. Foi muito difícil, igual um dos motivos que me fizeram voltar a ser feliz por causa da morte do meu primo, foi ter voltado a jogar bola, tipo, jogar campeonato aqui em Valadares, né? Poder jogar bem, fazer gol, sorrir novamente, com uma coisa que me faz esquecer todos os problemas e jogar meu futebol. Sempre amei, tipo, mesmo é campeonato que não vale nada pra mim, não tô recebendo, mas eu tô alegre. Então foi algo que me fez voltar a ser feliz de novo, desde esse acontecimento terrível na minha vida. E quando eu tava no melhor momento, vamos dizer assim,
Eu vou lá e machuco e tenho que ficar agora 1 ano parado sem jogar. Foi muito difícil. Quando eu tive a notícia que eu teria que fazer cirurgia, eu fui parar até no hospital, porque passei mal de crise. Eu fui pro hospital quase complicado demais. E aí fui entendendo o processo, fiquei muito difícil. Fiquei 1 mês sem poder andar, não conseguia fazer minhas coisas, ficava preocupado, um tédio danado. Mas graças a Deus, nesse momento, eu pude ver quem realmente estava do meu lado, quem são as pessoas de verdade, meus amigos de verdade, quem mandava mensagem, quem ia lá me visitar, quem estava lá o tempo todo para cuidar de mim, minha mãe, minha namorada Isadora, todo mundo que me ajudou, minha avó, meus amigos foram me visitar. Só pude dar mais valor e visão a essas pessoas que realmente se importam. Sobre pessoas que se importam e sobre as pessoas que estão ao seu lado. Pra gente poder encerrar. Como é que é a sensação de entrar no Mineirão e ver todo mundo gritando seu nome? Até parece estranho, né? Como é que foi isso? Como é que Quero foi? saber disso. É igual quando a gente foi fazer um amistoso que eu falei no início da entrevista, contra o Cruzeiro 2014, tinha o Ricardo Goulart, né, no Cruzeiro. E logo após o amistoso contra o Cruzeiro, a gente foi assistir Contra o Cruzeiro, não. amistoso contra o Cruzeiro na Sim, Toca. perdão, desculpa. Amistoso, Aí, logo mais tarde, a gente foi assistir o jogo mesmo, né, do Sim. time profissional, do Brasileirão. Era Cruzeiro... Que time? Que Ô, você saudade. mesmo recordou, Cruzeiro e Curitiba. 3-2. Isso aí. E a gente entra no estádio um pouco atrasado, coloque 10, 15, 20 minutos por aí. E o Ricardo lá tinha acabado de fazer o gol. E logo quando a gente entra no túnel, assim, pra sentar nas cadeiras, a torcida tá gritando: Goulart! Goulart! E a galera toda zoando: Ei, Goulart, você acabou de entrar, essa pessoa tá gritando seu nome. Ué, que você é famoso mesmo. Nossa, foi engraçado demais essa época. Nossa, bom demais. Imagina, que legal. Ai, que saudade desse time de 2014. Saudade. Mas nós vamos voltar a viver isso Vai. este ano, eu tenho certeza. Agora é o jogo das palavras. Eu vou citar nomes e palavras e você vai defini-las ou defini-los com uma palavra. Uma palavra? Podemos ir? Podemos. Família. União. Vida. Sonhos. Deus. Tudo. Futebol. Paixão. Thaís Goulart. Carinho. Kênia Gonçalves. Rainha. Belo Horizonte. Espetáculo. Eu amo aquele lugar. Governador Valadares. Teria muitas definições, viu? Escolhe uma palavra para definir. História. Isadora. Amor. Guilherme Goulart. Sonhador. Defina a sua vida com uma palavra. Minha vida em uma palavra. Eu acho que eu vou colocar sonhos de novo. Eu sou um cara muito sonhador. Vivo pra realizar sonhos e aproveitar o máximo dessa vida aí que Deus preparou pra gente. Amém. Defina a sua história de vida com uma frase. Vitória. Defina essa conversa com uma palavra. Experiência. Falei que você que seria, antes de a gente poder conversar. E que bom que você pôde sentir essa experiência. E foi uma experiência inenarrável e inesquecível poder ter eternizado seu maravilhoso enredo de vida aqui no podcast Eternizador de Histórias. Até porque, né, trata-se de um ser humano que tem o futebol enraizado no seu sangue, não só dentro das 4 linhas, mas também fora das 4 linhas. Foi uma honra, Guilherme. Tinha certeza que seria uma grande manhã a de hoje, como de fato foi. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite. Sucesso e claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Eu agradeço a experiência que a gente teve hoje. Espero voltar no futuro. Opa, Tô longe de ter vivido grande experiência como outras pessoas. Tô longe de ter realizado tudo que eu tenho para realizar ainda. Então eu espero voltar aqui mais vezes e contar mais da minha história de vida e de realizações e edições. Com certeza estará aqui. Obrigado mais uma vez, Guilherme. O Resenha Cast de hoje para lá de especial vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade.
Até mais.